Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, utilizando essa plataforma do Zoom, né? Da plataforma do Zoom. São tantas, mas a plataforma da TV ABBN, que abre os seus canais para que acolham cada um de vocês que estão aí presentes. Gratidão a todos vocês por nos ouvir, palavras luminosas do Evangelho, trazendo a cada um o lenitivo, a esperança, porque esse é o nosso foco de trabalho. Nós estamos muito saudosos, mas aguardando para retornar gradativamente, né, meus irmãos? Então, vamos discorrer sobre um assunto muito importante, porque todos os assuntos do Evangelho são importantíssimos. São cartas vivas, luminosas, acenos de Jesus, para que a gente tenha uma caminhada mais robusta, mais entendida do processo depuratório. E assim vamos caminhando, né? Então vamos lá. Como página de preparo, nós temos mensagens de diversos espíritos e recebida no lar de Teresa, Os Caminhos da Paz, e quem organizou essas páginas foi a Brunilde M. do Espírito Santo. E a página que nós vamos ler é a página 10, lição 10, Lembretes Oportunos. Na humildade constante encontrarás o refúgio seguro para tuas inquietações. Na fidelidade aos ideais que elegaste, continuando, na fidelidade aos ideais que elegeste, encontrarás o amparo necessário nos momentos cruciais. Quando és testado em tua convicção, em tua fé. Na doce lembrança de Jesus Nazareno, teu espírito se eleva em ondas de amor e poesia e te resguardem, a te resguardarem dos ataques das sombras que te buscam de surpresa. No cultivo da prece diária, serás suprido de energias renovadoras que fortalecerão teus laços com a pátria do infinito. Na comunhão com Deus, através do amor incondicional, a todos os seres encontrarás a sublimidade da paz inconfundível vestimenta, resguardando-te de todo e qualquer perigo que o mundo possa apresentar-te. Pelo serviço do bem e pela caridade, serás amparado por esse imenso exército de trabalhadores da luz, que há muito aguarda pacientemente a tua transformação espiritual. Prossegue, pois, com fé e amor nas lutas de cada dia, mantendo viva a caridade para com tudo e com todos, em toda e qualquer situação. Só assim encontrarás o anjo da luz, que acenderá em teu coração a chama eterna da paz com Jesus, do nosso irmão Júlio. E assim, vamos convidar a todos para que nos reunamos em pensamentos, para que essa oração seja a ligação que possamos fazer através dos nossos pensamentos, unindo-nos cada dia que passa, elevando o padrão amoroso e buscando juntos essa união espiritual que a prece nos faculta, que orarmos juntos, nos fortificando para que abra-se as vertentes luminosas, aquecendo cada coração, cada pessoa, cada pensamento, a nos robustecer, a nos acalmar, a fazer com que a fé continue flamejante em nosso viver. Senhor Jesus, irmão maior, irmão mais velho, cuida de cada um de nós. Estamos nós hoje aqui
a discorrer sobre o teu Evangelho. Palavras luminosas que vão aquecer a nossa alma. É o alimento, é o maná para continuarmos a nossa trajetória. Pedimos aos nossos anjos de guarda e guias protetores. Pedimos à nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os anjos de guarda e guias protetores, a nos amparar nesse momento e em todos os momentos da nossa existência, aqui e depois do outro lado da vida, pois a vida continua. Ao patrono da casa, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que nos ampara tanto, que cuida de cada um de nós e que nos socorre. Bênçãos divinas, Senhor, que este trabalho seja um trabalho no amparo e na doce harmonia que Ele nos traz. Graças a Deus. Então, meus irmãos, assim a gente inicia, com essa prece, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo, ele vai falar de fazer o bem sem ostentação, dos infortúnios ocultos, o óbito da viúva, convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar retribuição. Aí nas instruções dos Espíritos nós temos lá a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade. E temos mais 3 itens que serão discorridos nos próximos momentos que estaremos aqui, não somente a fazer todo ele, porque vários já foram feitos por vários companheiros, então serão outros companheiros. E o que nós vamos discorrer hoje juntos, é a piedade. Nossa, a piedade. Como é a piedade descrita pelo nosso modelo guia, que foi o mais piedoso em todos a exemplificar, que foi Jesus. Nas suas colocações, na sua trajetória terrena, na sua fala tão dúcida e tão operalizada de amor, a piedade. Então nós vamos ler aqui junto, meus irmãos, para que a gente possa estabelecer esse entendimento e aí conversarmos sobre ele e esclarecendo-nos. É do item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. Então Jesus estava próximo de Deus, porque ele foi a excelência da piedade. É a irmã da caridade. Piedade, caridade, irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Então ela é um caminho, a piedade é um caminho que me conduz a Deus. Jesus estava constantemente com essa religação por usar em seu caminho a piedade, fazer dela a sua caminhada de exemplo para todos nós. Aí prosseguindo, deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, retribuir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas, se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si, e ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento, o amor é o esquecimento de si mesmo, e este esquecimento está a abnegação em favor dos infelizes.
é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for determinada por todos os povos, dará a felicidade para a terra e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo, o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do vosso próximo, é a piedade. É essa piedade que vos comove até os mais íntimos do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. Recai, receai, ficai indiferente, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é sempre a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. Quanto, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Certamente a alma experimenta, ao contato com a desgraça de uma pessoa e fazendo um retorno para si mesma, um sobressalto natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Mas a recompensa é grande quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar úmido, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, porém celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes da qual ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bordeaux, 1862. E aí nós acabamos de ler juntos o item 17, a piedade. E nós, quando lemos, quando temos o conhecimento aqui do Evangelho da Piedade, como nós estamos fazendo? Quantas oportunidades nós já tivemos de acender essa piedade em nosso coração? Será que a gente está entendendo que para termos essa condição e executá-la, nós precisamos dar o primeiro passo? Nós precisamos fazer com que essa virtude que nos remete um caminho a Deus, confabulado com os amigos luminosos que nos cercam, porque hoje, meus irmãos, estamos vendo e vivendo muitas situações dolorosas. Não que nós nunca vivemos na Terra, mas o nível e a aceleração dessas dores, desses momentos, é decisivo. Então, hoje nós vivemos um momento de pandemia, um momento pandêmico, um momento de dores.
E a pandemia não somente do vírus, da doença, mas a pandemia no ser, em todos os aspectos. Aspecto da doença mesmo, aspecto psíquico, emocional, né? Da vida mesmo. Né? E o que nós estamos fazendo com esse canal, com esse caminho que é a piedade? Nós estamos sendo piedosos para com os nossos queridos irmãos que estão à nossa volta, principalmente hoje no reduto doméstico, que nós estamos enfrentando esse momento reclusos ainda, agora estamos já caminhando com as vacinas, mas já tivemos momentos de ficarem mais cercados em casa e muitos ainda estão obedecendo, né, os ditames da ciência, do que nós estamos fazendo em nos proteger, em proteger aqueles que estão à nossa volta, aqueles que nós amamos, aqueles que nós queremos bem. Como está a piedade nesse momento da nossa transição planetária, da visita de um ser minúsculo que abalou o sistema planetário, a vida humana aqui na Terra? Por algum motivo, há de ter esse momento. Né? Mas voltando, e será que essa virtude nós estamos caminhando por ela? Estamos olhando, tendo empatia com a dor do outro? Mas como assim? Como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Só sentir, né, piedade, sentir pena, como a gente, pena com doer. E aí? Mas ela é mais do que isso. Ela é operosa piedade. Ela vem dos canais espirituais que faz nos atingir dentro do nosso íntimo, da nossa intimidade espiritual. Muitas vezes a gente até se pergunta, eu não posso fazer nada, né? Então, como não pode fazer nada? Dentro da sua casa, dentro das suas possibilidades. E não precisa de muito para você executar essa piedade. Se colocar no lugar do outro. Porque a dor que estamos vivendo, ela é muito grande. Em todos os âmbitos, como a gente acabou de falar para vocês. Em todas as direções. Conosco mesmo, com quem nós amamos, com quem estão aflitos, com quem estão acelerados. E como essa sensibilidade, ela começa a agir em nós. Sabemos que temos espíritos que não se deixam tocar pela piedade, são impiedosos e cometem desalinhos, atitudes bastante difíceis, comprometedoras para a vida espiritual, para a vida material nessa encarnação e para a vida espiritual que vem de longa data, né? Trabalhando essas virtudes e principalmente tendo a piedade com o outro, com a dor do outro, se colocando no lugar. Né? Certo que cada um nas suas condições vai fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que pode, mas fazer com sinceridade. É o ouvir, né? Que é uma possibilidade bastante boa de dar o seu ouvido, de dar o seu colo, o seu ombro, né? De olhar a fragilidade humana não com orgulho ou com egoísmo. Não, é ele que está sofrendo, não sou eu. Estamos no globo da Terra, na nossa casa planetária. Então, tudo que acontece com A, com B, aqui no nosso continente, no outro continente, aqui no nosso país, aqui na nossa casa, na outra casa, estamos interligados pelo amor de Deus. Ele nos gerencia, ele nos ama. E aí tem aqui a piedade como sendo uma das forças emanantes do ser que somos nós, que fomos criados simples e ignorantes, mas temos em germe toda essa capacidade, né, de nos ajudar uns aos outros, de querer bem uns aos outros. E não vale falar depois, quando a gente inicia na doutrina, é de um jeito. Quando a gente não entrou na doutrina, é de um jeito. É uma vida diferente. Quando você entra nos postulados da doutrina espírita e estuda e bebe dessa doutrina,
alicerça as suas posturas através desses ensinamentos, você não é mais o mesmo. Dizem que um dia de doutrina espírita já não dá para você dizer que não sabia, ou então que não quer. Até porque ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Mas aguenta o quê? Porque ela é pesada? Não. Aguentar na necessidade que você tem de burilar essas más tendências, de fazer florir esse espetáculo do amor de Deus em nós, que é a piedade, que é uma das virtudes, que é alicerçada à caridade, né? Vem junto à caridade, o amor por excelência. Então, todas essas composições de virtudes elevadas, elas nos pertencem. Basta que nós nos coloquemos numa condição de ela brilhar, dela sair de nós com essas posturas, de não olhar para o lado ou então virar o rosto quando a minha felicidade material vai ser tisnada, né? Vai ser incomodada, porque uma pessoa está numa condição bastante difícil, precária, principalmente na visão nossa de pobreza, de delinquência, de dores, de chagas, de doença, de fome. Então, isso é um caso para a gente pensar e analisar, ponderar, refletir. Eu preciso ser piedoso. Mas não é só na fala, meus irmãos, minhas irmãs. É no cumprimento dessa tarefa que nós temos de fazer acender essa luminosidade da piedade. Porque a piedade, ela bem sentida, ela vem nutrida do amor, nutrida da caridade. Ela nunca é um fator único, ela agrega essas forças espirituais divinas em nós. Então, quando nós estamos vendo os povos, as nações se degredarem, se belicosos, brigando um com o outro, né? E não entendemos como isso acontece, como o coração ainda é tão duro para essa condição da piedade. Já vivemos vários momentos na Terra de seres que não tiveram piedade e que agiram pelo impulso do instinto, da ganância, do poder. E essa tão sentida e bem sentida piedade ficou de lado. E nós estamos hoje aqui. O que eu posso fazer para ser piedoso? A oração, meus irmãos, por aquele que está vivendo um momento difícil. É ter piedade. É não procurar saber o que levou aquela pessoa a estar daquele jeito e por que ela está assim. Não indagar sobre isso, porque isso não nos cabe. Porque Deus, em sua infinita bondade, Jesus, sabe de todos nós e eles não indagam isso de nós. Por que nós vamos indagar daquele outro, que muitas vezes eu não conheço, ou na maioria das vezes é meu parente, meu irmão, meu companheiro, minha companheira? A oração, ela funciona como religar, e tudo que se há de pedir para o outro é uma forma de termos na execução a piedade. Eu não posso fazer nada fisicamente palpável, mas eu posso orar. Quantos nomes nós recebemos na instituição ABLM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes? Sempre trabalhamos assim, né? E todas as outras casas também recebendo os nomes para colocar nas orações. As pessoas pedem orações e intercessões e radiações à distância. Então, a gente não pode chegar lá e fazer diferente, né? Tirar, não, vamos lá, mas orar a gente pode. E a gente faz isso com uma convicção muito grande. Porque é nessa oração que o nosso coração vai se elevar nos pedidos que vamos fazer, na intercessão que vai ser feita através da bondade, da misericórdia divina,
do amparo do nosso irmão mais velho Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, de todos os irmãos que nos veem como necessitados, como seres que precisam da piedade, para nos remetermos cada vez mais nessa luz que nos dirige. Os anjos de guarda, os guias protetores. Então fica aí presente para vocês, meus irmãos, que se você não pode enxugar o pranto, carregar, né, dar de si em relação a essa afetividade, dar mesmo com contribuição material, sem afetação, sem querer ser mais porque você está dando. Fica aí um lembrete bastante substancioso e um alerta muito grande. Façamos oração pelos outros, independente, sem saber quem é, o que está fazendo, o que não está fazendo. E até mesmo a oração por aqueles que estão em desalinho, aqueles que não têm piedade, que ainda continuam fazendo a sua trajetória eivada de dor e proporcionando a dor, sem nenhuma piedade. Mesmo por eles, mesmo por eles. Mas como assim? Nós vamos orar por ele que está fazendo o mal, que está cometendo tantas coisas ruins ao outro? É por ele, sim, porque ele tem a centelha divina. E nessa hora a piedade, ela funciona como um móvel que vai sensibilizar aquela alma, porque tem espíritos que passaram ao longo da sua caminhada só reincidindo na maldade, na destruição. E ele causa tanto mal a ele mesmo que ele esquece da possibilidade que ele tem de usar da sua energia, do seu ser, para sublimar as suas ações, sempre pensando no próximo, sempre olhando para o outro como eu gostaria que olhasse para mim. Na essência, meus irmãos, nós estamos caminhando para entender que aqui na Terra estamos vendo estropiados, tristes, amargurados, deprimidos, suicidas, equivocados de todas as maneiras. Mas nós precisamos entender, sobretudo, que nós não estamos sós. Nós estamos aqui para fazer o melhor que pudermos, uns pelos outros, e sermos piedosos, porque nós queremos piedade e nós pedimos sempre nas nossas orações: Senhor, tenha piedade de nós. Mas eu estou tendo piedade com o meu próximo, aquele próximo mais próximo. Então fica aí a reflexão: será que eu estou fazendo a minha tarefa? Como espírito espírita, como um ser que escolhe a janela de ver Deus, como uma pessoa que sabe, pelas informações e por tudo que trazemos das reencarnações, que nós não vamos morrer, que o nosso corpo sim vai baixar à terra ou vai ser cremado. Será que nós estamos sendo piedosos com a nossa condição? Porque é nessa hora que nós vamos provar a grande prova do amor de Deus que nos chama a esse devotamento da piedade, para que o nosso coração se encha e para que essa virtude, que é a irmã da caridade, nos conduza até Deus. Meus irmãos, essa pequena fala, nesse contexto tão gigante que é essas informações do Evangelho, que possamos nos unir na oração e agradecer todos os dias da nossa vida por tudo que estamos vivendo, porque tudo tem uma razão de ser. E Deus, em sua infinita bondade, Jesus, os nossos mentores, amigos luminosos, estão presentes a nos acompanhar, a nos encher de coragem, de forças físicas e espirituais para passarmos por esse momento. Louvado seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Orando, vigiando e aumentando mais a nossa fé. Senhor da vida, agradecemos esses instantes de estarmos reunidos para assim esclarecermos sobre uma condição, Senhor,
sempre do teu amparo. Rogamos, Senhor, o teu amparo incondicional para todos nós na face da terra, para todas as crianças, para todos os anciãos, para todos os jovens, para todos os lares, para todos os hospitais, para todas as casas, para todos os rincões do Brasil, todas as nações, num conglomerado do universo, Senhor. Que chuvas de bênçãos recaiam sobre todos nós, nos fortalecendo para caminharmos juntos, Senhor, na fé e trazer essa presença viva, onde o amor, a piedade, a caridade, por excelência, Senhor, ampara-nos hoje, agora e sempre. Que as caravanas do Dr. Bezerra de Menezes nos atenda nos clamores que dirige a casa, o momento espírita e todas as casas espíritas dos nossos rincões. Muita paz, queridos irmãos. Até uma outra oportunidade. Uma boa noite a todos. Graças a Deus.